Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. No capítulo 15, Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, peguei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, e desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Podem se assentar. A palavra de Deus inicia nessa parábola, e certamente muitos aqui já ouviram, aqui mesmo a gente já falou algo sobre essa parábola. E tenham em mente sempre, irmãos, que a Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é um livro de ensinos. E se há uma coisa, certamente, que nós vamos encontrar na Bíblia, pelo menos o desejo do Pai Celestial e o desejo do seu Filho Jesus Cristo, é que nós entendamos quem é Deus. Não se pode amar quem nós não conhecemos. Lembrem-se sempre, João 17,3 é um texto que tem que ficar gravado no coração da igreja. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Glória a Deus. Pertencer a uma igreja não faz de você um cristão. Ir à igreja não faz de você um cristão. Conhecer a Cristo, conhecer a Deus, isso faz de você um cristão. A Bíblia
compara, inclusive, Cristo ao marido e a mulher à igreja. Isso quer dizer que o evangelho do reino, finalmente, é um relacionamento. E esse relacionamento entre Deus e seu povo, entre você e Deus, entre você e Cristo, tem que ser comparado ao relacionamento do marido e da mulher. Um relacionamento onde, de fato, eles se conhecem. Ninguém conhece tão bem o marido como a esposa, e ninguém conhece tão bem a esposa quanto o marido. E essa é uma realidade. E isto também deve ensinar a cada um de nós uma outra lição que está sendo perdida de vista. As mães hoje imaginam que os filhos são mais parentes delas do que o próprio marido. Não é verdade. O marido é mais parente da mulher do que o próprio filho. Então, quando uma esposa ou um esposo pensa em se separar do esposo ou da esposa, deve primeiro fazer uma pergunta: eu conseguiria abandonar o meu filho ou a minha filha? Se você tiver a coragem de abandonar um filho, então você pode abandonar o marido ou a esposa também. Se não, jamais faça. Porque a Bíblia diz que marido e mulher são uma só carne. A Bíblia não diz que filho e pai ou filho e mãe são uma só carne. Não é. É mais importante o relacionamento entre o marido e a mulher do que o marido e o filho ou a mãe e o filho. E os enganos são tantos nessa época que nós vivemos, que realmente nós poderíamos dizer: como o diabo tem enganado as pessoas. Nós vemos hoje filhos que mandam nos pais. Isso não é conhecer a Deus. Isso não é conhecer a Deus. Os filhos não podem mandar nos pais. Não podem. E mais, os filhos não têm direito algum sobre o que discute o pai e a mãe. Eles são soberanos nisso. O filho pode, quando muito, opinar, mas a decisão final é do casal. E em muitos casos a decisão final deve ser do esposo, porque ele é o sacerdote do lar. E a mulher que compreende isso terá um casamento duradouro. A maioria dos casamentos são destruídos hoje porque a mulher quer assumir o papel do marido e o marido acaba assumindo o papel da mulher. Inverte. Isso é o que o diabo faz. O inimigo faz exatamente isso. Aí a mulher diz: não, eu não me submeto. Simplesmente o casamento vai durar muito pouco. Por quê? Porque a receita do casamento para Deus é muito simples. Mulheres, o que ele diz? Sede submissas aos vossos maridos. Isso não é machismo, não. Isso é receita bíblica. Se vocês conseguem ir a uma boda de casamento de 50 anos, podem ter certeza que vocês verão uma mulher submissa ao esposo e verão um marido que ama a mulher. Porque a regra de Deus é: mulheres, sede submissas aos vossos maridos. E o diabo diz assim: não, o feminismo ensina o contrário. O diabo diz que a mulher tem que ter a independência dela. Não, a mulher não pode mergulhar a sua personalidade no marido. Ela tem que ser autêntica como é. Mas em caso de casais, podem ter certeza que a mulher que souber ser submissa ao esposo, assim como a igreja deve ser submissa a Cristo, ela terá um casamento conduzido e duradouro. E a receita da felicidade é esta para a mulher. E a receita para o marido é qual? Maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a sua igreja. O marido não tem desculpa para não amar a mulher. Ah, não, mas eu agora estou com raiva dela. Não importa se você está com raiva ou não está com raiva, você tem que continuar amando. Deus não diz: você vai amar sim. Não. Amai vossa mulher, não importa o que aconteça. Ela é a rainha do lar. O teu coração é dela. E assim também o contrário. Então, esse conhecimento, finalmente, ele vai levar a um comportamento de casal que realmente vai fazer com que o casal prevaleça. E isso tem tudo a ver com a igreja. Tudo a ver com a igreja. Cristo não comparou a mulher com a igreja por acaso. E, por outro lado, esse comportamento da igreja para com o seu esposo tem tudo a ver com o conhecimento. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus como Ele de fato é. Eu imagino aqui que muitos cresceram ouvindo uma frase: cuidado que Deus... O quê? Cuidado que Deus
Castigo. Eu conheço muitas famílias, eu me criei numa delas, e ouvi muitas vezes isso. Cuidado, que Deus castiga. Mas a Bíblia, se bem é certo que a Bíblia diz eu repreendo, disciplino os que eu amo, algumas versões dizem eu repreendo e castigo os que eu amo, a Bíblia muito mais ensina que Deus é amor. Mas nós crescemos ouvindo sobre um Deus que castiga. Então, na nossa mente, ainda que a gente não queira, o Deus que nós conhecemos é um Deus que castiga o tempo todo. Deus castiga, cuidado, Deus castiga. Nós crescemos assim, e isso acaba fazendo parte da nossa vida. Então, nós estamos onde estamos. Muita gente acaba indo para a igreja, não porque ama a Deus, mas porque tem medo dele. Eu tenho medo, não, se eu não for para a igreja, finalmente eu vou para o inferno, então eu vou para a igreja. É impossível amar um Deus que finalmente vai te jogar no inferno para queimar. Agora, o inferno é bíblico? Não se discute. O inferno é bíblico. Mas eu preciso entender que inferno é o bíblico. Qual é o inferno? Porque o inferno que se está ensinando por aí não é bíblico. Agora, eu começo em algum momento a estudar a palavra de Deus. E um belo momento eu me deparo com esta parábola que tem que título? Qual é o título dessa parábola? Parábola do quê? Do filho pródigo. Nós faríamos muito bem, irmãos, em riscar. Podem riscar sem medo. Porque o título não é inspirado. Aqui não deveria ser a parábola do filho pródigo. Deveria ser a parábola do pai amoroso. Porque esta parábola não tem nenhum ensinamento para nós quanto ao filho pródigo. Mas ela tem um ensinamento fantástico para nós quanto a este pai, que representa quem? Deus. Esse pai representa Deus. E vamos ver se é assim ou não. Né? Começa. Disse, um certo homem tinha 2 filhos. Nós não fazemos mal, inclusive, em olhar imediatamente para o nosso Deus lá no céu. Esse Deus lá no céu, ele tinha, porque a parábola nunca é exata, ela tem lições específicas. Mas nós bem podemos, em algum momento, parar para pensar. Parem para pensar num Deus lá no céu, com um filho legítimo, que era a expressão máxima do seu ser, que era Cristo, lá no céu. E um outro, que após Cristo era o mais exaltado. Quem era? Lúcifer. Logo após Cristo, quem vem como ser? Nós estamos falando aqui, o Espírito Santo, não estamos falando aqui disso, nós estamos falando do Pai, nós temos o Filho, e temos o Espírito Santo como poder, como personalidade, como o sopro de Deus na alma. Mas como seres, nós tínhamos ali o Pai, o Filho, e logo depois dele vinha Lúcifer, certo? Que era, depois vinha Satanás, o adversário. Então nós poderíamos quase que olhar por um momento com os olhos da fé e ver que de fato há um comportamento, e esse comportamento ele não pode ser comparado aos 2 filhos, que seriam Cristo e, em algum momento imaginário, Lúcifer. Nós temos que nos focar aqui em um ser. Qual é? O Pai. Porque nenhum desses 2 filhos retrataria Cristo direito. Ou retrataria? Não. Porque foi o filho pródigo, fez tudo errado e depois voltou. Cristo nunca fez nada errado. O outro não pode retratar Cristo também, por quê? Porque em algum momento ele só veio esse teu filho aí. Estava bravo com o filho que voltou. Esse não é Cristo. Cristo recebe todos com o braço de amor. Então nós temos que nos focar no personagem. Que é quem? O Pai. Este sim, nós temos lições, né? Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Primeiro erro. Você é pai. Você tem filhos. A quem pertencem as coisas enquanto você está vivo? A quem pertence? Ao Pai. Ao Pai. Ele chega e diz: dá-me a parte da fazenda que me pertence. Não pertence nada a ele. Ele não tem nada. O filho não tem direito a nada, a não ser aquilo que o pai finalmente lhe outorga como herança. Mas ele achava que tinha direito. Esse é o primeiro filho. Esse sim, agora entramos nós, que achamos que temos algum direito com Deus.
O homem é salvo pela graça. E o que é graça? Favor imerecido. Veja, nós não merecemos nada. Este filho veio como nós, achando que merece alguma coisa. Dá o que é meu. Mas você não tem direito a nada. Então a lição começa mostrando a nossa realidade também, de achar que temos algum direito com Deus. Não temos direito nenhum. Irmãos e irmãs, parem para pensar um pouco. Vocês talvez já tenham vivenciado isso. A pessoa fuma, bebe, come tudo errado, bebe tudo errado, dorme errado. Vocês sabiam, irmãos e irmãs, claro que existem exceções, nós sabemos disso, mas vocês sabiam que o nosso organismo foi feito para que a gente descanse logo após o pôr do sol? O nosso organismo, ele produz uma substância, que é a serotonina, que faz com que você realmente descanse a partir do momento que você deita ao pôr do sol, como os animaizinhos. Quem ensinou a galinha que quando começa a escurecer ela tem que ir para o puleiro e dormir? Quem ensinou os animaizinhos isso? Esse é um princípio que Deus colocou no coraçãozinho deles. É um instinto que Deus colocou. E o ser humano também precisaria dormir cedo para que a serotonina fosse fabricada e ele pudesse descansar de verdade. Esse é só um exemplo, nós fazemos tudo errado. O ser humano nos dias de hoje, irmãos, cada respiração nossa, nós estamos inalando veneno. Certo? O ar está contaminado, a água está contaminada, tudo. E nós deveríamos cuidar muito bem do nosso corpo. Hoje nós não cuidamos. Mas é um fato que, a esmagadora maioria das pessoas fuma, bebe, come o que quer, bebe o que quer. Daqui a pouco contrai uma cirrose, contrai um câncer. E aí lá no leito de morte, Deus, por que o Senhor está me castigando? Deus está castigando a pessoa? Ele se automutilou. Pegue um veículo. O veículo é movido a gasolina, álcool, coloque água no tanque para ver se ele anda. Nós colocamos tudo, menos o que tem que pôr. E aí, ficamos doentes e achamos que Deus está castigando. Irmãos, de todos os lados nós temos sido castigados. Por quê? Não por Deus, por nós mesmos. Por falta de cuidado com o nosso corpo. Vocês ainda estão numa cidade pequena, Santa Teresa. Irmãos, se você colhe uma cenoura e come na hora, todos os nutrientes necessários estão ali. Mas quem consegue hoje, numa cidade grande, comer uma cenoura fresca? O sujeito colhe a cenoura, 2 dias ou 3 dias depois ele entrega no supermercado, você vai comprar mais 3 ou 4 dias depois, não tem mais vitamina nenhuma ali. Tem um resquício ainda de beta-caroteno ali, aí o que você faz? Vai lá e cozinha, acaba com o resto que tinha. Que é quando você cozinhou, aí acabou com o resto do beta-caroteno que tinha, acabou com a vitamina. E assim nós fazemos. Enquanto o alimento cru é vida. Agora, este homem chega e diz, me dá o que me pertence, como se tivesse direito. Nós nem direito à vida temos. E aí algumas pessoas dizem, Deus está me castigando, Deus está me tirando a vida. Senhor, por que o Senhor tirou a vida do meu filho? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez aquilo? Deus tem um trabalho enorme em nos manter vivos. Ele tem um trabalho enorme em nos manter vivos. Pare para pensar, você com os teus filhos. Se você deixar ele atravessar a rua sozinho, no primeiro momento ele se acidenta. Se você deixar ele comer o que ele quer, ele só come o que não presta. Nós temos que cuidar deles o tempo todo, protegê-los, para que eles permaneçam vivos. Deus tem um trabalho dobrado conosco, muito mais do que nós com as nossas crianças. E é assim. É assim. Enfim, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me da parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Mesmo não merecendo, Deus faz o quê? Deus nos cobre de bênçãos, reparte conosco todos os bens. Nós não teríamos direito à luz do sol, Ele dá a luz do sol. Nós não teríamos direito à comida, Ele nos dá comida. Nós não teríamos direito a nada, mas mesmo assim Ele nos dá. Puramente por amor a nós. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu por uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Como é que nós vivemos, irmãos? O que diz aqui? Dissolutamente. Nós nem sabemos, nem procuramos saber o que o nosso organismo precisa. Nem sabemos.
A maioria das pessoas não sabem, por exemplo, que evitariam um câncer apenas evitando carne e bebendo bastante água. Sabe por quê? Porque nós temos muita toxina no corpo. Você bebendo água bastante o dia inteiro, você vai liberando todas essas toxinas. Levante pela manhã e pela manhã, vá até o banheiro. Você vai lá e faz o teu xixi. Que cor está o xixi? Amarelo. Agora pegue durante o dia e vá bebendo bastante água, observe agora a cor. Está branquinho. Por quê? Porque todas as toxinas estão sendo eliminadas. Você protege o teu rim, você protege o teu fígado e você tem um organismo muito mais saudável. A carne não é uma questão de evitar ou não evitar. A carne realmente faz mal, irmãos. Faz mal. Os animais hoje são doentes. O leite, para quem tem asma, é veneno. Dor de cabeça, veneno, leite. Qual é o único animal que depois que cresce continua bebendo leite? Só o ser humano. Só o ser humano faz isso. E pior, ele bebe leite de quem? De vaca, leite de animal. Nós não paramos para pensar no que o mundo está fazendo conosco. Estamos vivendo como? Dissolutamente. Nós vamos ao mercado, compramos algo porque nos agrada. Lembram de Sansão? Senhor, ela me agrada aos olhos. Vocês sabiam que para você vender o produto num supermercado, você não precisa nem mandar o alimento, basta mandar a caixa. Se a caixa for bonita, ela agrada aos olhos, está vendido. O que vão pôr lá dentro? Pouco importa. Aí você olha para as coisas que nos oferecem hoje, vivendo dissolutamente. Espessante, corante, flavorizante, anti. Tudo é anti. Sabe o que é anti? Antivida. Tudo. O espessante é mau. O sorbato é mau. O corante é mau. Tudo são produtos, em maior ou menor grau, são todos produtos cancerígenos. E nós somos esse filho pródigo que nos afastamos de Deus. Ele se afasta do Pai por quê? Porque eu quero viver dissolutamente. Eu não quero viver num lar cristão. Lar cristão tem que fazer culto, lar cristão tem que obedecer a Deus, lar cristão tem que honrar o Pai. Eu quero viver dissolutamente. Mas nós também temos muito disso, cada um de nós. E essa é uma lição para todos nós. Versículo 14. E havendo-lhe gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Não duvide. Se nós não cuidarmos da nossa saúde, se nós não cuidarmos da alimentação, não procurarmos viver de uma forma correta, vai chegar um momento que nós vamos passar o quê? Necessidade. Fome. Mas mais do que isso. Irmãos e irmãs, Jesus, olhando para o futuro, disse: filhos meus, vão para os campos. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por quê? Porque vai chegar um momento que nós vamos realmente ter que sair da cidade. Acredite, vai acontecer. Vai chegar um momento que nós vamos ter que realmente... A crise financeira que está chegando, irmãos, ela vai atingir todo mundo. Por favor, acreditem no que eu lhes digo em nome de Cristo Jesus. Daqui a pouco, quem tiver um pedacinho de terra para plantar, vai ser considerado rei ou rainha. Rei ou rainha. Por quê? Porque a crise vai ser tão violenta, mas tão violenta, que vai faltar tudo. Vai faltar. A explosão demográfica está aí, é uma realidade. E, obviamente, nós precisamos nos preparar. Deus vai proteger o seu povo, mas nós precisamos entender o que Ele já está dizendo. Ele nos ama e está tentando nos proteger. 14. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Quantas pessoas, enquanto tem dinheiro, estão longe de Deus? E as igrejas hoje, na sua grande maioria, estão prometendo o quê? Dinheiro. Não, vem para a nossa igreja. E aí os testemunhos quais são? Não, eu estava lá, minha empresa estava quebrada, eu vim para a igreja, fiquei rico. E são os testemunhos. Quando, na verdade, prestem bem atenção nesta parábola, meus amados. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto estava tudo bem, ele lembrou de Deus? Ele lembrou do Pai? Não. Quando está tudo bem na nossa vida, nós não nos lembramos do nosso Pai. Está tudo bem? Para que eu preciso de um Pai?
Agora, Deus permite que venham necessidades. O apóstolo Paulo diz que ele se gloriava nas tribulações. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus pelas necessidades. Irmãos, é tão bom, né, quando a gente, eu particularmente, eu morei em Curitiba, era tão gostoso, irmãos, à noite, aquele friozinho, você pegar uma cobertinha, quando você está com frio, você pega aquela coberta e se cobre, não tem como não agradecer a Deus no momento daquele, quando você se sente aconchegado, quentinho, enquanto pessoas estão aí passando frio. Mas nós precisamos aprender a agradecer a Deus quando estamos passando frio, quando estamos passando frio. Porque é nestas horas, quem sabe, que nós vamos buscá-lo. Porque, irmão, se você morrer congelado um dia, mas morrer nos braços do Salvador, sem problema. Se você morrer um dia de fome, mas morrer nos braços de Cristo, sem problema. Agora, morrer de barriga cheia, perdido, quem suportaria isso? Por isso a Bíblia, né, se levanta poderosa, dizendo para nós exatamente as lições que nós precisamos aprender nos dias de hoje. E as lições são essas. São as necessidades que nós recorremos ao nosso Pai. E o mais maravilhoso é o que está por vir. Porque, vejam, irmãos, foi, versículo 15. Chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Não pense que o mundo e os amigos do mundo hoje vão te socorrer em tempo de necessidade. Não. Você pode achar que estar longe dos braços do Pai é melhor. Na festa, na confusão, na bagunça. Mas vai chegar uma hora, e agradeça se essa hora chegar, em que as necessidades vão fazer você se lembrar do Pai. Porque nessas horas, antes de você procurar socorro do Pai, você vai procurar o socorro do mundo. Você vai procurar o socorro dos amigos que estiveram na festa contigo, que beberam com você, que fumaram com você, que aproveitaram a vida. E sabe o que eles vão te dizer? Eles vão te dizer isso, ó. Vai lá para os campos apacentar os porcos. É isso que ele vai te dizer. E desejava encher o seu estômago com as bolhotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Não vão dar mesmo. Principalmente nesse tempo em que vamos chegar, em que não vai haver nada. E caindo em si, disse. O que é esse caindo em si? É finalmente quando você desperta. Você está lá no mundo, mas em algum momento um lampejo do Espírito de Deus toca a tua alma e você como que acorda do trânsito. E você pode estar dentro de uma igreja dormindo. Lembram das virgens que dormiam? Lá dentro da igreja dormindo. Mas em algum momento o Espírito de Deus toca o teu coração e você desperta. Caindo em si, diz. O que ele diz? Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Quem que tem abundância de pão? Os filhos de Deus? Não. Quem que tem abundância de pão? Quem? O que diz o texto ali? O que diz? Quantos trabalhadores do meu pão? São os que trabalham na causa de Deus que terão abundância de pão. Não são os que esquentam banco na igreja. Não são os que vêm, e perdoe, não estou aqui para condenar absolutamente ninguém, a lição é para todos nós, irmãos. Nós precisamos trabalhar no reino de Deus. Trabalhar. Um prega, outro compartilha o que recebeu, outro convida, outro chama. É preciso trabalhar no reino de Deus. Os trabalhadores é que terão finalmente abundância de pão. De graça recebeste, de graça dá. E quanto mais você dá, mais você recebe. Verdade. Se nós compartilhamos o pão que recebemos, nós vamos receber mais. Cada vez mais. Você vai e escuta. Eu tenho um compromisso de repartir o pão que recebi do Pai. Se eu não compartilhar, porque Ele vai me dar mais. Ele me dá, eu encho a barriga e não divido com ninguém. E podem ter certeza, irmãos, podem ter certeza. Você está lá em Cascavel, vocês estão em Santa Teresa, pode ter certeza, o inimigo diz, não, hoje não.
Hoje não, fica aí. Você está com dor nas costas, fica aí. Está com dor na boca, fica aí. Está com dor de cabeça, fica aí. Para quem lá? Pode achar que eles arrumam um outro. Mas quem é o maior abençoado? Você ou eu? Eu. Quem reparte é o maior abençoado. Não há mérito em ser um pregador. Nenhum. Não há mérito. O mérito é todo de quem? De Cristo. Mas nós, mesmo assim, somos privilegiados. Caim em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui morrendo de fome? Quem não trabalha para Deus finalmente vai passar fome. Lembram-se quando Cristo repartiu o pão naqueles cestos? Finalmente, quando todo mundo comeu, sobraram ainda 12 cestos de pão. Por quê? Porque eles deveriam agora o quê? Repartir ainda com os familiares. Repartir, de graça recebesse, de graça dai. Sobrou, não era para sobrar para jogar fora, é sobrar para poder compartilhar com os que não estavam ali e puderam receber um pouco também. Chega um momento então que a pessoa cai em si e diz: mas os trabalhadores do meu pai têm comida. Só que o que vai acontecer? Porque muita gente hoje pensa assim: não, eu vou aproveitar a vida, quando eu estiver perto da morte eu me arrependo e está tudo certo. Muita gente vive assim. Só que, irmãos, o que as pessoas não estão sabendo é que o arrependimento não é algo humano. O arrependimento é um dom de Deus. Para você imaginar que vai chegar na hora do aperto e vai se arrepender, não é assim. Aqui a história conta de um filho que em algum momento caiu em si. Mas muita gente não vai cair em si. Vai continuar dormindo como as virgens loucas. Que até o fim, quando despertaram, era tarde. Não deu mais tempo. Caim em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei. A primeira coisa que acontece com alguém que está morto espiritualmente é o quê? O quê? Levantar-me-ei. Primeira coisa, você se levanta e toma a decisão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Primeiro eu me desperto. E daí eu vou falar com quem? Com o padre. Vou lá falar com o pastor. Com quem que eu tenho que falar? Eu vou ter com meu pai. Com Deus. É uma conversa tua com Deus. Porque se até esse momento você ouvindo a palavra não despertou, é hora de ter com o teu pai, com Deus. É uma conversa aberta, franca com ele. Pai, eu estive no mundo, eu estive fazendo isso, estive fazendo aquilo, mas pai, eu agora venho e é preciso fazer uma coisa. Não é para contar vantagem, não é para contar do que você merece ou deixa de merecer. O que é para fazer? Caim em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui preso de fome? Levantar-me e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, o quê? Pequei. O que é isso? Confissão. Confissão. Quem diz que se converte e não confessa os seus pecados, não se converte. Porque o que vem antes da conversão é a confissão. Pecado. E o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. A primeira coisa, o Espírito Santo, quando toca você, você cai em si. Eu pequei. Porque o Espírito Santo primeiro convence do pecado. Primeira coisa, o Espírito Santo, que trabalhou no coração dele, que trabalha no coração do nosso, no coração de qualquer um. Pai, pequei. Porque o Espírito Santo primeiro te convence do pecado. Uma vez convencido do pecado, irei ter com meu pai, dir-lhe: pai, pequei contra o céu. Primeiro nosso pecado é contra o céu. Por quê? Porque as duas tábuas da lei são duas tábuas, irmãos. Duas tábuas. São 10 mandamentos. 4 mandamentos na primeira tábua. E 6 mandamentos na segunda. Os primeiros 4 é a nossa relação com Deus e o céu. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, certo? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado. São 4 mandamentos expostos na primeira tábua.
E os outros 6 mandamentos são em relação ao homem com o homem, ser humano com ser humano. Honra teu pai e tua mãe, não furtarás, etc, etc, etc. E aqui, pequei contra o céu e pequei contra ti. O mandamento, sempre que quebrado, será primeiro contra Deus. Deus. Quando a mulher de Potifar convidou José para dormir com ele, quem lembra o que ele disse? Cometeria eu tamanho pecado contra o meu Deus. Veja, ele era funcionário de Potifar. Ele podia dizer, não, eu não vou cometer tamanho pecado contra o meu patrão. Não, primeiro o coração dele foi para quem? O patrão pode não estar vendo. A pessoa, mas Deus está. Não adianta. O coração que se move de forma cristã se move primeiro para o lado de Deus. Não importa se está vendo, se não está vendo, o que está fazendo, eu sei que Deus está olhando. Eu sei que Ele é que se machuca primeiro quando eu pego. E depois eu atinjo o ser humano. Esse pai sofria ou não sofria? Claro, sofria esse pai humano. Caim-se disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei com meu pai, direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Primeiro, confissão. Segundo, quando você confessa o teu pecado, você vai imediatamente entender uma coisa. Versículo 19, o que diz ali? Já não sou digno de ser chamado teu filho. A graça é um favor imerecido. A verdadeira confissão reconhece que você não merece ser filho de Deus. Sim ou não? Sim. Eu já vi muitas pessoas que vão orar e quando elas vão orar, elas dizem assim, Senhor, eu estou aqui na qualidade do teu filho. Como se fosse um mérito. Não. Nós não temos qualidade em ser filhos de Deus. Os méritos não são nossos. Quem tem qualidade, quem tem mérito é Deus, que nos adotou, mesmo nós não merecemos. Então esta é uma confissão genuína, uma confissão verdadeira. Não é alguém que é soberbo, como aquele homem que orava e dizia o quê? Senhor, muito obrigado, que eu não sou igual a esse povo aqui, ó. Não sou igual a esses aqui. Eu dou o dízimo, eles não dão. Eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Isso não é confissão. Aqui eu estou sendo soberbo contra os outros. Aquele pecador, sim. Senhor, eu não sou digno. Eu sou um pecador. Mas me perdoa. Porque esse é o trabalho. O Espírito Santo convence você do pecado, da justiça. Primeiro, Senhor, eu não sou justo. Eu preciso da tua justiça. Porque eu sou pecador, Senhor. Existem pessoas que me dizem, não, pastor, mas o pastor Rogério não é mais um pecador. Sim, sou. Todos nós somos pecadores. Pecadores perdoados pela graça de Cristo. Porque no momento que eu digo eu não tenho pecado, pode ter certeza que você está fora do pecado. O dia que você disser não, eu não tenho pecado, você está fora. Você não entendeu ainda o que é a conversão. Esse filho mostra isso de forma muito simples, como todos os homens de Deus mostraram. Moisés foi chamado para ser o libertador. Senhor, eu não sou digno, eu nem sei falar. E todos os homens. Se perguntasse para João Batista, Jesus disse, não houve profeta igual a João Batista, dos nascidos de mulher. Mas se você perguntasse para João Batista, você é profeta? Não, eu não. João Batista, não sou. O que você é? Uma voz que clama no deserto. Sou só uma voz que clama no deserto. Alguém. Qualquer coisa. Um pecador. Paulo, quem és tu? O maior dos pecadores. Ou não é isso que ele diz dele? Ele diz, eu sou o maior dos pecadores. Então, quando a gente se converte realmente, a gente se sente o maior dos pecadores. Cada vez mais. Porque nós não nos comparamos aos irmãos. Eu olho para quem? Para Cristo. E é impossível que alguém olhe para Cristo e ache que se comparando com Cristo não vai se ver pecador. Não tem como. Agora, quando eu começo a me comparar com a irmã do irmão, aí eu começo a achar que eu sou alguma coisa. Ah, não, esses irmãos aí, eu conheço a Bíblia muito mais do que eles, eu sou melhor que todos eles. E aí Deus vem e diz assim, é o conhecimento então.
Quando, na verdade, não é assim que funciona. Talvez o irmão conheça um pouco mais a Bíblia, ou conheça um pouco menos, mas o outro tem dons que eu não tenho, tem dons que o pastor não tem. A igreja, ela é feita de membros. E todos os membros são necessários. Caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Na verdade, olha que interessante. Ele diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores. A verdade é que quando você está inspirado por Deus, quando a tua oração é inspirada por Deus, você, sem saber, ora de forma correta, porque a matemática humana diz assim: bom, ali está o patrão, ó, cuidar com aquele lá, que ele é o filho do patrão. Mas a matemática divina diz que o servo é mais importante que o filho. Quem é mais importante para o céu? Aquele que obedece a Deus ou aquele que simplesmente foi adotado na família celestial? É óbvio que aquele que procura obedecer. Porque aquele que procura obedecer, ele já foi adotado na família celestial, mas ele, mais do que ser filho, ele quer ser um trabalhador na causa de Deus. E aqueles que trabalham, certamente, como nós vemos aqui, são os que terão finalmente fartura de pão. Porque repartiram, então eles podem receber mais. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Quando a pessoa realmente se sente indigna, e muitas vezes você chega: e aí, irmão, como é que está a fé? Ah, fé, ó, muito bem. Isso é ser indigno? O apóstolo Paulo diz: aquele que pensa estar em pé, cuide que não cai. Pensa. Então veja bem, não é aquele que está em pé, é aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. Por quê? Porque aquele que pensa que está em pé, é muito fácil para ele acusar aqueles que ele acha que não estão em pé. É muito fácil para aquele que está sempre na igreja sair, ver alguém no bar bebendo e dizer: ó, esse aí está morto, esse aí está perdido. Eu não bebo. Cuidado. Aquela pessoa, eu sou devedora. Nós somos devedores a gregos e a bárbaros. Devemos, né? O que vocês acham que Cristo faria se ele, estando nessa igreja hoje, entrasse por aquela porta uma prostituta? E nós? Quando essa pessoa devia ser recebida com todo carinho, como foi recebida a prostituta que Cristo perdoou? Nós estamos preparados para isso? Se não estamos, temos que nos preparar. Porque daqui a pouco eles virão. Daqui a pouco virão as prostitutas, daqui a pouco virão os ladrões, daqui a pouco virão os drogados, virão os ricos. Eles virão. Porque chegará um momento que o Espírito de Deus iluminando a terra, e eu pergunto: talvez eles não venham hoje, sabe por quê? Porque nós não estamos preparados para recebê-los. Cristo gostaria, quem sabe, de trazê-los, mas ele olha para a sua igreja e diz assim: não, se eu levar eles para lá, eles vão enxotar de lá pobres. Daí nunca mais ele entra. Aí quando alguém disser um dia para ele: por que você não foi na igreja? Não, eu não fui na igreja porque eu cheguei lá e me enxotaram. E aqui no bar? Não, está tranquilo, aqui ninguém, está tudo bem, aqui nós nos damos todos bem. Claro, ele não encontrou nada que ele deveria encontrar na igreja e ele saiu. Por isso Jesus disse, né? Os bêbados entram adiante de nós no reino do céu. As prostitutas. Isso é para nós, para cada um de nós. Nós precisamos aprender a amar aqueles que Cristo ama. Inclusive os inimigos. Né? Inclusive os inimigos. Versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Atitude. Né? Vá até ele. Vá até ele. E quando ainda estava longe, o que aconteceu? Esse para mim é o versículo mais bonito dessa parábola. O que aconteceu, irmãos? Me ajudem. Versículo 20. Levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava bem pertinho, longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lá do trono, distante de nós, lá longe, todos os dias, o pai nos chama. Todos os dias ele espera
Você levanta pela manhã e ele espera um bom dia. Mas você está com pressa porque você está atrasado no trabalho. Chega o meio-dia. Ele espera que você, ao ir se alimentar, lembre-se dele. E diga, pai, muito obrigado pelo alimento. Mas você está com fome. E o que acontece? Você não se lembra. E ele ao longe observando, esperando, todos os dias. Chega tarde, depois do trabalho. Ele espera que você, ao ir para a janta agora, você diga, pai, muito obrigado pela janta. Você já não agradeceu pela manhã pela vida. Já não agradeceu pelo alimento do meio-dia. E agora, à tarde, ele espera que, pelo menos, né, na janta você vai lembrar dele, porque agora você está mais tranquilo. E você não lembra que você está com fome. E você tem os afazeres, as marcas modernas, né, os homens modernos. Finalmente, depois de tudo, você comeu, você se deu. Agora sim. Agora, quem sabe o pai do trono olha e diz, bom, agora ele está descansado, está tranquilo, agora ele vai para ele. E o pai ao longe espera. Todos os dias. Senhor, eu estou com sono. Triste, né? Levantando-se foi para seu pai, quando ainda estava longe, viu o seu pai. Todos os dias, teu pai está olhando para você. Todos os dias Deus está te esperando. Esperando que você dê o olho, esperando que você fale com ele, esperando que você mostre pelo menos um mínimo de agradecimento pela vida, pela saúde dos teus filhos, pela tua saúde, pelo alimento, pela bondade dele, pelo cuidado. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão. Sabe o que é íntima compaixão? É quando finalmente o pai pode dar um suspiro assim, eu esperei tanto, meu filho, finalmente ele retornou. Eu esperei tanto. 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Finalmente o filho retornou. E alguém poderia imaginar, cadê o dinheiro que eu te dei? Afinal de contas, foi dado todo o dinheiro para ele, foi dado todas as bênçãos. Poderia imaginar, né, que o pai agora dissesse, cadê o dinheiro? Vamos ver, onde é que se gastou? O pai estava esperando toda a vida para que o filho voltasse. Quando o filho volta, o filho ensaiou a confissão. O filho já tinha tudo preparado que ia falar. Não deu tempo. Porque o pai o abraça antes que ele confesse. Mostrando, né, o que é o amor. Vamos para o livro de Gênesis, irmão. Vamos ver se isso é assim. A Bíblia diz que o Senhor Deus não muda, certo? Vamos ver se é assim. Livro de Gênesis, capítulo 3. A partir do versículo 6. Bom? 6. 3, 6. Gênesis. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Aqui é o primeiro pecado, correto? Muito bem. Certo. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Pecaram. Primeira coisa que vão fazer, esconder o pecado. O que nós fazemos quando pecamos? Primeiro desejo nosso é esconder o pecado, para ninguém saber. Né? Vamos esconder ele e vamos fazer folha de figueira, como se isso escondesse o pecado. 8. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E o quê? Escondeu-se. Segundo passo, nós vamos nos esconder. Primeiro escondemos o pecado, depois o que vamos fazer? Vamos nos esconder de quem? De Deus. Deus procurando, Deus chamando, Deus pedindo e nós escondimos. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Quem são as árvores do jardim? Árvores. Vejo homens como árvores os vejo. Né? Nós vamos nos esconder no meio da multidão. Como esse filho que quer se esconder do pai, ele vai para a multidão. Vamos para o mundo. Vamos para a confusão. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? É ou não é o mesmo pai da parábola? Todos os dias esperando o filho. Todos os dias aguardando o filho. Filho, onde estás? Veja só, eles já haviam pecado, sim ou não? Sim. Se esconderam, com medo. E o pai agora está procurando. Filho, onde é que você está? Agora vejam o que nós vamos fazer.
Porque é muito fácil nós olharmos para Adão e Eva e dizer, não, eles fizeram, não, nós fizemos. Porque nós fizemos isso aqui. Nós aprendemos com eles e fazemos. Olha o que nós fazemos. Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e, o quê? Tive medo. Nós precisamos confessar, irmãos, a maioria dos que se dizem cristãos hoje tem o quê? Medo de Deus. Tem medo. Não, eu vou na igreja porque eu tenho medo. É um fato. Temi porque estava nu e me escondi. Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Quem foi que te mostrou que você cometeu pecado e estava nu? Quem foi que te mostrou? Não é o Espírito de Deus que faz esse trabalho? Se ele já fez esse trabalho, por que nós vamos nos esconder? Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Sabe que as pessoas leem isso aqui, e eu quase posso imaginar as pessoas lendo isso aqui, imaginando Deus dizendo, você comeu da árvore que eu te mandei não comer? Não é assim. Não foi assim, acreditem, não foi assim. Eu tenho certeza que haviam lágrimas nos olhos quando ele disse, tu comeu da árvore que eu te pedi para não comer. É diferente ou não é? Porque nós imaginamos que o pai é como nós. Você vai lá e fala para o filho, ó, filho, não vai comer isso aqui. Hein? Aí o filho vai e come, como é que nós falamos para eles? Quem foi que comeu isso aqui? Não é assim. Nós não podemos agir assim. Não podemos. Não é assim que Cristo age. Não é com raiva, não é com briga. A última coisa que um cristão pode fazer é gritar com os filhos. Porque você não vai poder reclamar no dia que ele gritar com você. Por quê? Ele aprendeu assim. Por que você vai ficar bravo e depois ele grita com você se você ensinou ele a gritar? Firmeza, mas sem grito. Firme. Firme. É preciso que ele veja nos seus olhos o quê? O que Adão viu nos olhos de Cristo. Amor. O que Pedro viu nos olhos de Cristo quando o galo cantou pela terceira vez? Amor. Cristo disse, você vai me negar 3 vezes. Não, eu não. Todo mundo pode negar. Quando o galo canta pela terceira vez, ele olha e crava os olhos de Cristo. E quando ele crava os olhos de Cristo, ele vê apenas amor. Ele não viu, eu te falei. Não. Amor. Por isso ele foi chorar amargamente. E Judas? Judas o que fez? Judas também traiu. Só que a diferença foi que Judas foi se confessar pro Padre. Se tivesse olhado para Cristo, teria visto o mesmo amor no semblante de Cristo. E não teria ido sim enforcado. Porque seres humanos não podem perdoar pecados. Errou, vai para Cristo. Não precisa nem contar teu pecado para o pastor. Vai contar para Cristo. Porque ao contar a Ele, você vai sentir o perdão. Você vai receber o perdão. A Bíblia diz, confessai vossas faltas uns aos outros, não pecado. Você machucou tua irmã? Vai confessar o problema com ela. Você machucou teu irmão? Vai lá acertar com ele. Mas não é para confessar pecado. Ele não pode perdoar. Pecado a gente confessa a Deus. Agora vejam só onde vai. Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comesse tudo a árvore que te ordenei que não comesses. O que Deus está esperando aqui de Adão, irmãos? O que Deus está esperando quando ele chega para você e diz assim, escuta, irmã, eu havia te pedido que não fizesse isso. Você fez? O que ele espera que você diga para ele? O que ele espera? Perdão. O quê? Ele só espera que você o quê? Confesse. Por que ele quer que você confesse? Para ouvir você? Porque ele quer te perdoar. Mas para te perdoar, primeiro é preciso que você confesse. Ele só tem um objetivo, é a única coisa que ele quer. Perdoar. Mas para isso você precisa confessar. Por isso ele vem e pergunta, Adão, você comeu do fruto que eu te pedi que não comesse? E o que nós fazemos quando ele nos pergunta isso? Quem quer ler aí? Versículo 12. O que nós fazemos? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. O que Deus queria que ele fizesse? Confessasse. O que ele faz? Coloca a culpa na mulher. Deus vai poder perdoá-lo desse jeito? Não assumiu o pecado. A mulher que tu me deste, culpa de quem? Da mulher. Mas não é só culpa dela, não. A mulher, ele não disse a mulher. O que ele disse? Que tu me deste, culpa
culpa tua. Por que me deu a mulher? Olha só onde vai o pecado. Deus cria Adão, ele vê os animaizinhos todos com seus pares. Agora, para que o homem seja feliz, ele providencia uma companheira, uma mulher. E ele amava tanto essa mulher, que quando ela comeu do fruto, ele resolveu comer também para morrer com ela. Mas imediatamente após, escuta, Adão, a mulher. O problema é a mulher. Por que me deu a mulher? Se não tivesse me dado a mulher, não estava para arrumar essa confusão. É assim ou não? E nós somos assim ou não somos? Nós jogamos a culpa em tudo. Mas não. E Deus só espera uma coisa. Apenas confesse. Sabe por quê? Sabem por quê? Porque somos espetáculos a homem e a anjos. Você pecou, transgrediu, o diabo diz assim, esse é teu filho, olha o que ele acabou de fazer. Essa irmã aí, olha o que ela acabou de fazer. Aí Deus diz, não, você quer ver? Quer ver como ela me ama? Ela falou porque ela é fraca, mas ela me ama. Aí ele te dá a oportunidade. Filha, o que você fez? Foi. Pronto, o diabo agora diz, está vendo? Eu te falei. Eu não te falei? Quem foi glorificado ali? O inimigo. Mas no momento que você diz, pai, sou eu, o problema sou eu, pai, me perdoe. Pronto. Está resolvido o problema. Os anjos agora olham e dizem, não, está vendo? Realmente ele é o errado, não é Deus. Deus não está errado, não. As leis de Deus são santas, perfeitas e boas. Ele é que é fraco, ele assume que a falha é ele. Deus não vai perder tempo, irmãos. Não vai. Deus chega e esperava uma confissão. Veio a confissão? Não veio. O que ele vai fazer então? Bom, o homem não quis confessar. Vamos ver o que acontece então com a mulher. Quem sabe a mulher, vai ser um pouquinho melhor que o homem. Versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher, por que fizesse isso? O que ele está esperando da mulher agora? Confissão. E disse à mulher, Senhor, eu pequei, me perdoe. O que ela disse? Serpente. Está vendo? A serpente me enganou e eu comi. Culpa de quem? Da serpente. E de quem mais? Culpa da serpente e do Senhor. Por que botou a serpente aqui? Se não tivesse colocado a serpente aqui, eu não tinha sido enganado por ela. No final das contas, Deus é acusado pelo próprio ser humano. Claro. Sim ou não? Sim. Por isso, amados irmãos e irmãs, lembrem-se que esse sermão fique marcado no coração de vocês pro resto da vida. Para quê? Pecou, não vai andando se confessar. Corre se confessar. Para quê? Para que o inimigo não tire vantagem disso. Entende? Já pecou, errou. O bom é não pecar, mas pecou, não tenha vergonha. Não se esconda atrás das árvores. Não se cubra com folha de figueira. Não jogue a culpa no outro. Pai, sou eu. O problema sou eu, pai. E pode orar em voz alta, que é para o diabo ouvir. Esse tipo de oração não é oração para se fazer na mente. Esse é tipo de oração para que os anjos escutem, para que todo mundo ouça. Joelho no chão. Pai, eu pequei, me perdoe, pai. O problema sou eu, pai. Não permita que se fale contra o Senhor. Eu sou o problema, pai. Me ajuda, muda meu coração. E isso, dá-me um coração novo, pai, que ame o Senhor. Isso é confissão. Então, agora vejam que interessante. A serpente me enganou e eu comi. Mulher também não honrou, não pediu perdão. Deus agora vai fazer o que ele sabe fazer, como ninguém. Então o Senhor disse à serpente, ele vai reconhecer que o grande problema, no final das contas, apesar de tudo, é a serpente, o diabo. Ele levou os filhos a pecar. Ele levou Adão a pecar, ele levou Eva a pecar. Mas isso não quer dizer que você foi isento da culpa, porque você podia ter evitado, ou não? Podia. Então, o Senhor disse à serpente, porquanto quiseste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Vocês conseguem acreditar que a serpente era linda? Agora ele diz, maldita é porque agora você vai arrastar o ventre no pó. Mas antes não era assim. A ciência tem descoberto, inclusive, que as serpentes voavam. Os primórdios, quem estudar de verdade vai ver que é assim. Tanto que hoje ainda existem pequenas serpentes que voam. Deus mostra como um resquício daquilo que era. A serpente era um animal lindíssimo.
mas pela maldição. Não é que Deus agora eu vou te amaldiçoar, não. Resultado do pecado. Deus amaldiçoou a mulher e agora diz, você é uma maldita, então a partir de agora você vai doer com teus filhos, parta para você aprender. Sabe que foi assim? Não. Resultado do pecado. Não foi Deus que amaldiçoou no sentido de dizer, agora você vai ver, então, já que você quis desobedecer, você vai ver o que eu vou fazer com você. Não é assim. Deus é resultado do pecado. Os espinhos passam a nascer agora nas flores como resultado do pecado. Não é que Deus fez nascer espinho lá. Deus nunca quis espinho em flor alguma. Todas as coisas que Deus criou, diz ele, foi tudo muito bom. Tudo agora vem pelo pecado como resultado. Voltamos agora então e já encerramos. Voltamos então agora. Nós vemos então como esse Deus da parábola, esse pai da parábola reflete Deus. Vemos o mesmo pai procurando onde você está, né, dando-nos a oportunidade da condição. E obviamente, esse filho pródigo agora vem confessa. E é exatamente, né, como cada um de nós devemos ser. Porém, esse filho volta, entre aspas, para a igreja, né? 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso é o que ele esperava de quem? De Adão, esperava de Eva, né? Que infelizmente não veio. Mesmo assim ele perdoou. Veja que houve o perdão, né? Por quê? Porque eles foram enganados, certo? Assim como nós somos enganados pelo inimigo, por isso há perdão, certo? O que não pode haver de nossa parte é rebeldia. Deus falou, você diz, não, eu prefiro. Infelizmente, há pessoas que tomam esse tipo de decisão. Ah, não, se o céu, eu preciso abandonar o cigarro, então adeus céu. Isso é Deus. Então a luta nossa é para que a gente realmente, né, se mantenha firme ao lado de Deus e entenda, né, quais são os caminhos que Ele quer que a gente trilhe. Né? Então, versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, justiça. Né? Veja, o Espírito convence do pecado, da justiça. Agora o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O filho veio e confessou. Você foi e confessou o pecado. O que ele vai fazer agora? Traga a melhor vestimenta. Eu vou vesti-lo com a minha justiça. Não importa se ele é um lobo, se ele é bandido, o que ele é. Agora eu vou cobrir com o manto do cordeiro. Entende? Agora você está vestido. Você continua sendo um lobo, mas você está vestido com o manto de Cristo. Justiça imputável. Agora o céu olha para você e não vê mais um pecador, ele vê alguém que reflete Cristo. Trazei depressa a melhor roupa e vestido, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Bom, agora eu vou cobri-lo. Uma vez que você está vestido com a justiça de Cristo, agora você recebe autoridade. O anel é o sinal de autoridade, que você de fato é o Filho de Deus. Se alguém te pergunta, está aqui, eu sou Filho de Deus. Claro que isso é simbólico, assim como a roupa é simbólica, mas você agora é investido do poder do céu. Poder, não só você passa a ser um filho, mas você recebe poder para obedecer também. Certo? É isso que o anel representa. Poder é o discipulado. Né? E o que mais? O que mais que ele dá ali? Sandália nos pés. Para quê? Para que sandália? Para que ele calça os teus pés? O que diz a palavra de Deus sobre os pés? Para pregar o Evangelho. Agora você tem um chamado, você é um filho de Deus, está vestido com a justiça de Cristo, você agora tem um chamado para a obediência e tem um chamado para pregar. De graça recebeste, de graça dai. Você recebeu de graça uma vestimenta. Você foi justificado de graça. Leve para os outros essa justiça. Então, apresente aos outros a justiça e o amor desse Pai. Nós temos que pregar para as pessoas o quê? O amor de Deus. Pergunta, esse filho passa a amar o pai como nunca antes? Com certeza. Ele esperava uma repreensão, ele recebe carinho e amor. Né? E trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e nos alegremos. O que é isso? Isso é quando nós finalmente estivermos no céu, nós vamos participar do quê? Da Santa Ceia. Vem, vamos comer, vamos participar da ceia agora. Isso é um exemplo. Né? Finalmente nós redimidos vamos participar dessa ceia. E o que acontece? Claro, porque este meu filho estava morto e reviveu. É isso ou não é? Então
está no mundo, está morto, finalmente revive, tinha se perdido, foi achado e começaram a alegrar-se. Mas aí vem uma nota triste, porque vai entrar em cena o crente que já tem 40 anos, 50 anos, 30 anos na igreja. O que vai acontecer com ele? O seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Alegria? Ué, a casa está alegre? E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Bêbado, né? Eu estou há 40 anos na igreja, agora entra esse bêbado, eu recebi o mesmo presente que eu. Muito pelo contrário, eu estou aqui há 40 anos, nunca fizeram uma festa para mim. Chegou esse bêbado, então fazendo festa para ele. Se nós aprendemos a fazer uma festa, bêbado, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai que estava com ele. O pai: filho, por favor. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sigo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Opa, está aqui a justiça própria. Eu estou aqui, nunca pequei. Não. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Nunca. Você nunca comeu. Você nunca bebeu. Deus não te dá diariamente a comida. Você reconhece que não, sou eu, que eu trabalho, eu faço, eu acabo. Vem, esse homem não conseguia reconhecer que diariamente ele recebia tudo do pai. E a alegria dele não era estar com o pai. Ele estava visando também a herança. Irmãos, muita gente está na igreja apenas porque quer um dia morar no céu, mas não aprendeu ainda a alegria que é estar com o pai. É diferente, ou não é? Mas respondendo, ele disse ao pai: que te sirvo há tantos anos, 40 anos na igreja, 30 anos na igreja, 50 anos na igreja, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, quem? Quem diz ali? Vindo, porém, o meu irmão, não é? Vindo, porém, este teu filho não é meu irmão. Eu não considero aquele que vem como meu irmão. Não, eu sou melhor que ele. Não é meu irmão. Esse bêbado dele não é meu irmão. Vindo, porém, este teu filho. Olha só que triste. O pai recebeu ele na família, mas o irmão não quer receber. Somos nós ou não somos? Este teu irmão, este teu filho, perdão, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Esse é um ladrão na cruz. O ladrão na cruz estava lá e reconhecia a Cristo no último momento. Mas o outro não quer receber. Os fariseus jamais aceitariam aquele ladrão na última hora. Vindo por esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele diz: filho, olha só que interessante. Filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar. Porque este teu, olha que ele corrige. Ele não diz este meu filho, o que ele diz? Este teu irmão. Ele é o nosso irmão, é nosso irmão. Estava morto e reviveu. Tinha se perdido, foi? Amados irmãos e irmãs, se mais essa lição não nos mostrar, pelo menos, vamos tentar, daqui por diante, tentar ver a Deus como um Pai realmente amoroso que é. Um Pai que todos os dias está nos chamando. Um Pai que todos os dias sofre a nossa ausência. E vamos nos preparar. Porque o teu irmão, o meu irmão, a minha irmã, estão aí fora. Esperando um abraço, esperando uma palavra de carinho, para que possam finalmente entender que, querendo ou não, eles são nossos irmãos. São nossos irmãos. No momento em que eles entendem esse chamado, eles devem ser tratados como irmãos de verdade. Por quê? Perdido por perdido, nós também estávamos. Ele nos resgatou. Talvez você não bebesse, mas você fumava. Talvez você não fumava, mas era orgulhoso. Talvez você não fosse orgulhoso, mas tinha outros pecados, né, que eles nem têm. Bem, que Deus possa abençoar grandemente a sua igreja e que a partir de hoje o nosso coração de fato possa se voltar a esse Deus de amor, entendendo que se bem é certo, né,
nós crescemos aprendendo que Deus castiga. Muito mais importante, a partir de hoje, nós ensinarmos que Deus é amor. Amém? Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.